Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu vou apresentar para vocês dois autores do romantismo em prosa, o Joaquim Manuel de Macedo e o Visconde de Toné. Então vou começar pelo Joaquim, porque foi ele que começou, o romantismo aqui no Brasil, o romantismo em prosa no Brasil, com a obra Moreninha. Todos os textos dele, eles são voltados para essa questão do cotidiano burguês carioca. O Joaquim Manuel de Macedo, ele era estudante de medicina quando escreveu este livro aqui. Ele formou-se, em medicina, e quando ele escreveu ele estava quase terminando o curso. Depois da sua formação, ele descobriu que a aptidão dele era dar aula de história. E ele se tornou professor de história e viveu a vida mesmo amando a arte de ensinar. E a medicina em si ele não exerceu. A obra dele, então, gira em torno dessa vida, desses jovens ricos. Inclusive, a obra A Moreninha, o personagem principal é um estudante de medicina também. E ele sempre vai criar, assim, situações das quais os casais se encontram e desencontram. Tipo assim, aquele vai e vem da história. Bom, ele cria isso para dar o argumento para a história acontecer. Por quê? Na verdade, a sua narrativa é muito simples. E a gente lendo, antes de você chegar no meio do livro, você já sabe o que vai acontecer no final da história. Eu vou falar da Moreninha para vocês. Já vou dizer então que a nossa história vai ter spoiler. Então aqui eu vou dar um spoiler para vocês. Nós temos um personagem, Augusto, que é o estudante de medicina, que mora numa república na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente já tem aqui um texto urbano, porque é um personagem rico, de boa posição social, e ele vai ter assim uma beleza muito grande. Ele é um personagem que está muito voltado para essa questão de que todas as famílias gostariam que ele casasse com a sua filha, porque ele é um rapaz exemplar, assim por diante, o Augusto, né? Bom, o que vai acontecer com a nossa história? O Augusto vai ser convidado por um dos amigos da República, que são três, mais o Augusto. Um dos amigos da República vai convidar o Augusto e os demais para ir num sarau que vai ter na casa da sua avó. Gente, o que é sarau? Sarau é quando eles vão se reunir para fazer arte, música, dança, poesia, assim por diante. E eles viajam para casa da avó dele, do amigo. Ok. E eles fazem uma promessa, porque esse amigo vai dizer que lá estará a sua prima e algumas amigas. E elas são muito bonitas. Então eles fazem uma aposta de que ninguém pode se apaixonar. E quem se apaixonar vai ter que pagar uma prenda, ou seja, pagar um mico, né? Bom, aí a gente já tá prevendo o que vai acontecer nessa história aqui, né? Bom, chegando lá, eles vão conhecer as meninas e eles acabam, o Augusto acaba conhecendo a Carolina. A Carolina tem por apelido Moreninha, por isso o título do livro. Moreninha é o apelido dela. Por que esse apelido, assim? O que tem a ver esse apelido? É porque ela é muito espivitada, ela é muito... faz muita piadinha, ela é danada. Pronto, diz assim, na linguagem da minha avó, ela é danada. Bom, o que vai acontecer então com essa história? O Augusto se apaixona por ela, ele percebe que o amor é correspondido, mas a Carol só provoca e sai, provoca e sai. Então, Moreninha. Eu vou resumir a história porque quando vai ter o baile, um baile, é, todo mundo projeta a situação para o Augusto se aproximar da Carol. E quando eles se aproximam, que tem o grande momento, a Carol sai e deixa o Augusto sozinho. Depois o narrador nos revela por que ela sai e vai dizer que quando ela tinha 13 anos, olha a história, gente, quando ela tinha 13 anos, ela estava na praia, onde um senhor passou mal e ela foi socorrer esse senhor. Então, uma menina de 13 anos que foi socorrer um senhor de idade. E veio um rapaz e ajudou ela. E levaram esse senhor para casa. Esse senhor era um vidente, um oráculo, digamos assim. E ele vai dizer que o destino deles dois está cruzado, desse menino e da Carol.
vai dar uma pedrinha de esmeralda na mão de cada um e ele vai dizer que essa pedra de esmeralda é um sinal. Pronto, olha só o sinal. Meio que a gente já sabe o final da história. Porque um dia a Carol tá tão triste, magoada, porque ela gosta do Augusto, mas não pode fazer nada. E por que ela não pode fazer? Porque ela tá esperando esse rapaz chegar na vida dela, né? E ele vai fazer, ela vai cantar, sai para cantar na cachoeira e fica lá. O Augusto ouve um canto bonito, se aproxima da cachoeira, se declara para Carol. Quando ele se declara para ela, ela vai dizer para ele que não pode ficar com ele, porque ela está esperando o amor da vida dela. E ela mostra a esmeralda dela, que é uma prova de sinal, e ele fica encantado e mostra que ele tem a pedra de esmeralda. Pronto, o grande finale. Se a gente fugir da regra, o autor, no caso, fugir da regra, não vai agradar o seu público. Tem que ter esse final feliz para agradar o público. E, por exemplo, tem um capítulo do livro, lembra que a literatura de folhetim, né? Então as pessoas estão esperando tanto aquele final. Tem um capítulo do livro que é a Carol cantando. Então o capítulo é o canto, para vocês verem que a narrativa ela demora para acontecer. Por quê? Tem que prender o público leitor, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, porque agora eu vou aqui pro Visconde de Toné, peguei até o meu livro Inocência, que a gente vai falar sobre ele também. O Visconde de Toné, ele era militar e ele participou da Guerra do Paraguai. Nessa participação na Guerra do Paraguai, ele vai fazer várias anotações do território mato-grossense, do território pantaneiro. E eu sei que muita gente não gosta, né? Mato Grosso do Sul, mas a gente está em 1800. Então, Mato Grosso do Sul não existia ainda, né? Por favor. Então, esse senso de observação, ele vai acabar trazendo para dentro do seu livro. Então, aquilo que ele observava do território, na questão geográfica, ele vai trazer para dentro do livro. Sem contar que ele vai observar a população, aí ele vai trazer para dentro do livro. Ele vai observar como as pessoas conversam, e ele traz tudo isso aqui para o livro. Ele ganhou o título de Visconde porque ele teve diversas funções, desde militar, político, governador, diversas funções ele exerceu, e aí, devido a isso, ele ganhou o título de Visconde. O texto dele tem vários diálogos. Os diálogos acontecem rápido, não enrolam tanto o texto. E ele tem bastante aspecto do interior, do povo do interior. Então, ou seja, ele tenta colocar dentro do livro o sotaque. Então, a escrita tem um pouquinho de sotaque. E é bem fácil perceber isso daqui, tá bom? Este livro aqui, Inocência, é o livro conteúdo do vestibular UFMS. Então, vou falar sobre o livro. Se você tem certeza que você não vai fazer o vestibular, então, para você aqui, o vídeo já está ótimo. Para quem vai fazer vestibular, bora falar de Inocência. Bom, primeiro, nós temos o excesso de observação, a observação dele dá um excesso de descrição. Então, os primeiros capítulos do livro são apenas descrição do espaço. Então, só vai ter descrição do espaço, mais nada. Então, aqui tudo é muito verde, tudo é muitos pássaros, é muito belo. E nós temos um morador da cidade de Paranaíba que se chama Sr. Pereira. E ele tem uma filha, Inocência, que ele criou sozinho. A Inocência é uma menina extremamente delicada, extremamente sensível, muito doce, mas ela tem uma saúde muito frágil. Bom, tá passando pelas terras mato-grossenses um estudante de medicina que ele se chama Cirino, e ele tá passando. E o Sr. Pereira, um grande anfitrião, vai vê-lo e vai convidá-lo para fazer parte aqui da cidade de Paranaíba, que na verdade era só fazendas, só tinha fazendas, não tinha uma cidade, né, uma cidade urbana. Então a gente vai ter aqui
o regionalismo, temática regionalista. O que acontece? O Cirino vai acabar fazendo uma consulta para... Ele nem é médico, mas vai fazer uma consulta para a Inocência, né? E porque ela é muito doente, muito frágil, e é onde ele se apaixona por ela. Ele vai ter um concorrente, que é um estudante de biologia, um estudante não, ele já é biólogo, que é o Meyer, e o Sr. Meyer veio para o Mato Grosso estudar as borboletas. Já vou dizer a vocês que ele descobre uma nova espécie de borboleta e dá o nome para ela de Inocência. O Meyer se apaixona pela Inocência, o Cirino se apaixona pela Inocência, ou seja, ela é apaixonante. Ela não corresponde ao amor do Meyer, ela corresponde ao amor do Cirino. Só que a Inocência está prometida a se casar. E o pai dela já prometeu casar ela com uma espécie de um capataz, que é um homem muito rústico, bravo, valente, assim, valentão, sabe? Ele não tem nada a ver com o Cirino. O Cirino já é tipo aquele herói mais... aquele herói do romantismo, um rapaz bonito, meigo. Então ele não tem nada a ver com esse capataz. Bom, o que vai acontecer? O Cirino ainda tenta fugir com a Inocência. Só que a Inocência não vai fugir com ele porque ela tem medo de envergonhar o seu pai. Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que a Inocência, quando vê o Cirino, ela desmaia. Ela desmaiou de amor. Essa é a explicação para vocês. Eu acho curioso isso, mas tudo bem. Bom, o resumo da nossa história é que o Cirino vai ser morto pelo capataz. A Inocência pressente porque ela não vê com os olhos a morte, mas ela pressente que o amor da sua vida morreu e ela morre de amor também. Então, o texto é isso. Eles dois não acabam ficando juntos, mas tem esse final que acredita-se idealizado, que as almas vão se encontrar lá no céu e eles vão ser felizes para sempre, tá bom? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Apresentei aqui para vocês 2 autores e depois a gente vai falando mais sobre ainda os autores do romantismo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.